Um dos maiores jogadores que já vestiu a camisa do esquadrão. Marcou uma época com seus gols. Em 2007, ele abdicou do seu auge para poder ajudar a tirar o Bahia do fundo do poço da terceira divisão. No Nostalgia de hoje, vamos relembrar a história de Nonato no Bahia. Olá pessoal, meu nome é Valdone Xavier, criador da página Nostalgia Tricolor no Instagram. Um dos meus lemas é: reviver memórias é uma das melhores coisas da vida, e hoje nós vamos relembrar um dos maiores atacantes que já jogaram no esquadrão, Nonato. Então, se você gosta de história, se você gosta de relembrar jogadores que passaram no esquadrão, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo por seus amigos, porque a nossa primeira meta é chegar a 500 inscritos. Valeu, galera! Então vamos com essa história? Nonato começou nas divisões de base da Tunaluso e ainda lá foi descoberto pelo olheiro técnico do Bahia na época, Juracy Garrido. Ele se impressionou com a capacidade que Nonato tinha para poder marcar gols e o trouxe para a base do Bahia em 1998. E nas competições de base, Nonato se destacou sendo artilheiro tanto em 98 como também em 99. E naquela época, os mais antigos vão lembrar que existia as preliminares antes do jogo do time principal, e Nonato se destacou muito, encantando a torcida do Bahia, que logo o pediu para ser alçado ao time profissional, e foi o que aconteceu em 2000. E quando Nonato entrou no profissional, se destacou muito e fez os seus primeiros gols em uma goleada contra o Juazeiro, e marcando gols, Nonato rapidamente conseguiu uma vaga no time titular, mas quando ele estava se firmando, uma lesão o afastou por vários meses. Foi uma partida contra o Flamengo na Copa do Brasil, aos 45 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Sozinho, Nonato sentiu a lesão que o afastou por 7 meses, voltando somente no final da Copa João Avelange, que era o Brasileirão daquela época, aonde ele marcou 2 gols. Ao final da temporada, Nonato jogou 12 jogos e marcou 6 gols, um bom início para quem estava subindo para o profissional. No ano de 2001, Nonato jogou muita bola, sendo o nome do Bahia no primeiro título da Copa do Nordeste conquistado pelo time. Com 10 gols, ele jogou demais. Eu destaco a final contra o Sport na antiga Fonte Nova, que o Bahia vence por 3-1, com 2 gols de Nonato. Ali, ele começava a cravar o nome dele na história do Bahia. Naquele mesmo ano, ele ajudou o Bahia a conquistar o título do Campeonato Baiano e também fez 10 gols no Brasileirão, onde o Bahia ficou em 8º lugar, chegando até as quartas de finais, sendo eliminado para o São Caetano. Naquele ano de 2001, Nonato jogou 48 jogos e marcou 34 gols. Ele estava indo muito bem. E quando chegou em 2002, o Bahia formou um trio fantástico de ataque, com Sérgio Alves, Robigol e Nonato. E na Copa do Nordeste daquele ano, Nonato jogou demais, fez 12 gols, foi vice-artilheiro da competição, sendo de extrema importância para o Bahia conquistar o bicampeonato da competição. E foi uma conquista muito grandiosa, porque foi contra Canabrava no estádio deles, após o Bahia vencer o primeiro jogo por 3-1. No jogo de volta, o Bahia foi campeão no empate de 2-2 com 2 gols de Nonato. Quando chegou no Brasileirão, Nonato ele foi o artilheiro do time com 10 gols. Naquele ano, o Bahia não fez o bom brasileiro, só escapando do rebaixamento na última rodada, com um triunfo de 4-2 sobre a Portuguesa. Mas Nonato foi importantíssimo para ajudar o Bahia a escapar do rebaixamento naquele ano. Ele teve 2 anos fantásticos do Bahia. Era
o nome do time, o melhor jogador disparado do time do Bahia, e já estava alçando o nome dele na história do esquadrão. E o ano de 2003, na Copa do Brasil, Nonato foi o artilheiro daquela competição, com 9 gols em 6 jogos, mas no Brasileirão o time foi muito mal. Mesmo Nonato fazendo 11 gols, não foi o suficiente para salvar o Bahia do rebaixamento naquele campeonato. E antes de encerrar o Brasileirão de 2003, ele foi vendido para um time da Coreia do Sul, encerrando assim a sua primeira passagem no esquadrão, e foi de uma maneira um pouco conturbada devido a algumas desavenças que acontecia no time naquela época, e também a situação que se encontrava o Bahia no Brasileirão. Ele jogou por 2 anos na Coreia, voltando para o Brasil em 2006 para jogar no Goiás, onde foi bem, jogou a Libertadores, e em 2007 foi para o Fortaleza, aonde não conseguiu ir bem, rescindindo rapidamente o seu contrato. Ele tinha espaço em qualquer time do Brasil, porque era um artilheiro nato, estava no seu auge. Vamos relembrar que em 2005 o Bahia foi rebaixado para a Série C. Chegando em 2006, primeiramente o Bahia não conseguiu nem chegar na final do Campeonato Baiano. E quando chegou no Brasileirão da Série C, por mais que o Bahia tenha tido uma boa campanha nas primeiras fases, quando chegou no octagonal final, o Bahia foi muito mal e não conseguiu subir para a Série B, chegando ali no seu fundo do poço. E Nonato, no auge da sua carreira, veio para poder ajudar o Bahia a sair dessa situação. Nonato chegou para poder jogar a Série C de 2007 e logo acabou se tornando a referência daquele time. Foi de extrema importância naquele ano para o Bahia conseguir conquistar o acesso para a Série B. Nonato fez 19 gols, ajudou muito o Bahia, não só pelos gols, mas também com a sua presença e liderança naquele time. Eu destaco para vocês o octagonal final, aonde Nonato liderou aquele time do Bahia que subiu. Gols muito importantes, ajudou o Bahia demais. E eu destaco para vocês o jogo contra o Vila Nova, que foi o jogo do acesso. 60 mil torcedores estavam aquele dia assistindo o Bahia subir para a Série B. E Nonato teve um pênalti que ele perdeu. Mas as pessoas perguntam por que Nonato foi herói por perder esse pênalti. Naquele mesmo jogo, 7 torcedores acabaram caindo da bancada superior da Fonte Nova e infelizmente morreram. Eu digo para vocês, se Nonato faz aquele gol de pênalti, mais gente poderiam sido vitimadas em uma tragédia que poderia ter sido muito maior do que foi. Mas graças a Deus, Nonato perdeu aquele gol. E quando encerrou a Série C de 2007, com a tragédia da Fonte Nova e o último jogo da velha Fonte Nova, Nonato, ele acabou encerrando a sua segunda passagem pelo Bahia e entrando para a história, porque ele veio na época que o Bahia estava na Série A, mas o seu amor pelo esquadrão fez com que na época que o Bahia estava no fundo do poço, ele viesse também jogar e fazer gol e ser artilheiro. Quando o Nonato saiu do Bahia, ele foi para o Japão. Lá ficou por alguns meses, depois voltou para o Brasil. Teve uma carreira extensa, passando por vários times. E eu destaco para vocês as passagens que ele teve pelo Goianésia, mas em especial em 2015, aonde ele deu a assistência do gol de Wendel Lira, que foi o prêmio Puskás daquele ano de 2015. Em 2020, Nonato foi para o Conquista, aonde ele encerrou a sua brilhante carreira. Agora, para mim, uma das piores injustiças que aconteceu
foi Nonato não ter encerrado a sua carreira aqui no Bahia. Mas a gente sabe como é o futebol, infelizmente. Mas eu digo pra você uma coisa: Nonato, ele sempre ficará marcado no coração de todo torcedor tricolor.